Confissão que a purificação da alma deve ser feita ao menos uma vez por semana. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de 7 dias. Essas palavras, Padre Pio de Pietrelcina ou Piúcio para os íntimos. Nós continuamos com a vida dele nesse segundo vídeo. O santo de hoje é daquela responsabilidade enorme que a gente já conhece, né? Eu tentei arrumar aqui para trazer para vocês, colocar aqui na nossa mesinha uma estatueta do Padre Pio, mas aqui em Uberlândia eles estão com umas estatuetas de Padre Pio muito esquisitas. Ele tá muito cabeludo, não tem aquela clássica careca na parte de trás, né? E aí eu resolvi que vamos de encarte mesmo. Pois bem, retomando, só para a gente fazer uma breve recordação do primeiro vídeo, a gente viu o nascimento de Padre Pio, como ele era íntimo do seu próprio anjo da guarda, de Jesus, de Maria, adorava a Madonna, né? Foi ordenado sacerdote em 1910, mas ficou com a família até 1916, depois foi para San Giovanni Rotondo, lugar da qual ele nunca mais saiu, viveu os seus 81 anos, boa parte lá em San Giovanni Rotondo. Era um sacerdote que tinha estigmas e que tinha também muitos, mas muitos milagres, né? Catalogados, centenas de milagres catalogados. Vimos alguns deles e continuamos aqui com outros, como por exemplo a aparição dele na festa de canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa outra que a gente precisa trazer aqui também para essa mesinha para fazermos um vídeo, que foi uma santa, outra santa contemporânea do começo do século XX, sensacional, tá? Prometeu uma chuva de rosas, mas eu não vou me antecipar a Santa Teresinha, deixa ela para uma outra vez. Padre Pio venerava Santa Teresinha também, admirava a santa, admirava tanto que, mesmo nunca tendo saído de San Giovanni Rotondo, da qual ele passou a vida, criou realmente raízes no convento, ele compareceu a uma festa de Santa Teresinha do Menino Jesus lá na canonização. Mas não para por aí, né? Existem outros muitos relatos, como por exemplo, os generais que não conseguiam bombardear o convento de San Giovanni Rotondo, ou melhor, ninguém quer bombardear um convento diretamente, mas não conseguiam cumprir as missões de bombardeamento ali, porque misteriosamente apareciam, né, no céu um monge, né, falando que você não vai jogar essas bombas. E as bombas misteriosamente caíam nos bosques e nas florestas ali próximos. Tem também a questão de uma mulher, né, que no desespero de ver o seu bebê doente, sai da cidade até onde ela estava e vai até San Giovanni Rotondo de trem, né? No meio do caminho o bebê morre, né? E ela, ao invés de parar o trem, falar que o bebê tinha morrido, né, para alguém tomar alguma providência, não. Ela esconde o cadáver do bebê dentro de uma mala. E fica até uma dica para você, se estiver viajando com um bebê e por acaso ele infelizmente morrer no meio do caminho, não esconda ele dentro de uma mala, porque não temos hoje um Padre Pio como tinha naquela época. A fé da mulher era tão grande nele que mesmo assim ela escondeu o bebê, chegou a San Giovanni Rotondo e falou para ele: "Ah, padre, já é tarde, o meu bebê morreu no meio da viagem." E ele morreu não, e tirou o menino da mão, ele estava só dormindo, né? Então ressuscita esse recém-nascido, né? Tem uma cena também numa outra mídia que eu vou recomendar para vocês, trata-se do filme de Padre Pio, que é sensacional. É um filme grande, são 3 horas e meia, ele está dividido em 2 partes, mas assista, vale a pena. Ele está disponível no YouTube, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Acessa esse link e confere o filme, que é muito bom mesmo, tá? Lá no filme tem uma cena, né, da qual ele, depois de uma maratona de atendimento, quando ele olha para o lado e fala assim: "Quem que é aquele ali?" Aí alguém fala assim: "Ah, aquele ali é um frade que veio da Polônia." Aí ele, e não podia ser por menos, da Polônia só sai coisa boa, né? Frei Maximiliano saiu de lá. Pois bem, aquele ali não tem jeito, eu preciso atender ele hoje. E aí os dois rezaram juntos a noite toda. E aí ele, antes de morrer, profetiza isso, né? Ele vira e fala: "Aquele homem vai ser um papa, e um bom papa." E quem que ele estava falando?
Carol Wojtyla, o nosso São João Paulo II. Padre Pio profetizou que ele ia ser Papa, né? E não para por aí, assim, a gente pode trazer outras centenas de milagres, mas talvez esse não seja o foco da qual Padre Pio gostaria de ser lembrado, ele que era uma pessoa muito humilde, não pelos fenômenos sobrenaturais, né, mas talvez pelo amor à missa e as confissões. Aqui eu relato um último fenômeno sobrenatural, já que eu fiquei até devendo no primeiro vídeo, que é o fato do seu corpo estar, de certa forma, incorrupto, mas eu deixo essa interpretação para vocês. Vou colocar aqui embaixo um outro link que trata da descrição médica do laudo que foi feito na exumação dele. A exumação aconteceu em 2008, 50 anos após a morte. Em resumo, o que aconteceu? Quando eles abriram o caixão do Padre Pio, primeira coisa, assim, nada muito normal, não tinha cheiro. Agora você pensa, abrir um caixão de 50 anos que está fechado de um cadáver e não ter cheiro, né? Então não tinha maus odores, né? Segundo ponto, os olhos e o nariz já estavam decompostos, então não tinha olhos, não tinha nariz. E a mão dele está bastante danificada também, como vocês podem ver na imagem. Ainda assim, né, o restante do corpo estava, de certa forma, assim, muito conservado ainda. O que eles fizeram então? Fizeram uma máscara de silicone, né, colocaram sobre o rosto dele e colocaram o corpo numa câmara hermética com nitrogênio, porque o nitrogênio, as coisas orgânicas, elas se decompõem com menos facilidade dentro do nitrogênio. E o corpo dele está exposto lá em San Giovanni Rotondo. Mas não para por aí. Como eu falei, eu acho que ele gostaria de ser lembrado pelo amor que ele tinha na Eucaristia, né? No amor que ele tinha na celebração pela missa e pelas confissões. Confissões essas que eram verdadeiras maratonas, né? E são muitas as pessoas convertidas por obra dele, pelas orações dele, por tudo que ele fez, né? E assim, nas confissões, e aí já é um outro fato, que é mais um link que eu deixo aqui embaixo do nosso vídeo, que se trata da entrevista que Padre Pio concedeu a uma revista ou a um jornal, não sei, mas é uma entrevista escrita. Ele era muito sem educação, ele era uma porteira nata, assim. Na entrevista a gente pode ver respostas, assim, duríssimas, monossilábicas. O entrevistador pergunta, por exemplo, qual que é a glória da missa? Ah, é uma glória infinita. Aí no meio da entrevista ele vê, você é um herege, né? E assim vai. Então vale a pena conferir que ele era muito sem educação mesmo. Ainda assim tinha maratonas de confissão, assim, que duravam 10, 12, 8 horas seguidas, sem sair do confessionário. Muitas vezes, né, ele não perdoava, ele não dava absolvição para a pessoa, falava, não, você não se arrependeu do pecado, eu não vou te dar absolvição. Ou outras vezes ele falava os pecados para a pessoa, né, ah, você fez isso, se arrependa. E chamava a pessoa ao arrependimento. Mas o que eu quero voltar ao ponto dele ser muito sem educação, isso fica evidenciado em outra cena do filme, né, que a gente retrata dois conceitos de Padre Pio. Primeiro, essa porteirice aguda que ele tinha, e a segunda, que era a extrema obediência à Santa Igreja. Igreja essa que por alguns decretos, né, e como eu disse, a igreja não está de fato errada de fazer isso, ela tem que ser muito cautelosa quando observa tantos fenômenos sobrenaturais. Mas Padre Pio ficou impedido de celebrar missas, impedido de confessar as pessoas e de celebrar missa em público, né, durante muito tempo. E ele simplesmente acolheu aquilo com obediência, nunca se revoltou ou fez abaixo-assinado, protesto e tudo mais. Não, ele acolheu aquilo e rezou muito, com muita tristeza, é claro, mas entregou tudo em oração, tá? Mas o fato que eu quero falar da porteirice dele, que de fato no filme tem uma cena que retrata isso, mas que foi feito pela conversão de uma alma. É de um determinado homem que chega na igreja um dia e começa a falar, porque tem um bispo, né, que é um bispo corrupto, que é um bispo mulherengo, que ele tá te caluniando, tá te soltando notícias de que você tem um amante, não sei o que. Na hora que ele fala isso, o Padre Pio olha para ele com olhos fulminantes assim, e dá um tapa nele e fala assim, você não ouse falar de um bispo da nossa Santa Igreja dessa forma. Você que é um jogador, né, que adora ficar na noite
estelionatando é ótimo, né? Fazendo estelionato e fraudando as pessoas. Como você ousa falar desse jeito? Saia fora da minha igreja agora. E num primeiro momento, assim, toda aquela raiva, né, causa um certo espanto. Mas aí é que tá. Tudo que Padre Pio fazia era para converter as pessoas. Era tudo feito com tanto amor e às vezes de maneira dura, né? Esse homem saiu correndo, né, de uma maneira assim completamente abalado por ele saber aquelas coisas. A gente viu que ele, como ele mesmo dizia, às vezes Deus deixava que ele lesse no caderno de Deus. Então ele saiu de lá, vai para um bosque, passa a noite toda refletindo, pensando sobre as suas ações, né, de certa maneira das pessoas a qual ele tinha fraudado. E ele volta para o Padre Pio na manhã seguinte e Padre Pio acolhe com um sorriso no rosto e fala: você teve uma noite bem longa, né? Mas eu acho que você entendeu agora e eu perdoo os seus pecados. E aí ele faz aquela absolvição e aquele homem entra de fato para uma vida de santidade, para uma vida de conversão, né? Tudo que Padre Pio faz é pela conversão das almas, né? Mas não só pela conversão das almas. Ele também, em 1940, ele fala: nós precisamos construir um hospital. E uma das fiéis volta para ele e fala: mas onde que a gente vai arrumar dinheiro? Ele: não vamos pedir a intercessão da Madonna, porque ela, além de abrir os corações, abre o bolso também. E o projeto dele era para inaugurar esse hospital realmente assim após a guerra, né? Ele começa a ter as ideias em 1940 porque ele acha que depois da guerra vão ter muita gente precisada. Mas o hospital de fato se concretiza e é inaugurado em 1956. E ele falava assim: onde tem doente tem Cristo e onde tem pobre tem Cristo. Se tem um hospital que tem doentes e pobres, a gente tem Cristo duas vezes, né? E é assim que é inaugurada então em 1956 a Casa do Alívio da Misericórdia, né? Esse hospital hoje é um hospital de referência na Itália. Gente do mundo inteiro vai lá fazer os tratamentos. São médicos assim excelentes que residem por lá, né? Hoje o hospital acolhe 50 mil pessoas por ano e foi construído por um franciscano, né? Idealizado e construído por um franciscano. Sensacional. Mas vamos lá, o que a gente pode aprender com o Padre Pio hoje? Bem, eu queria enumerar com vocês 4 pontos desse aprendizado. O primeiro ponto foi um fato que eu vi bastante no filme, uma cena recorrente, que é o respeito que os fiéis têm com os sacerdotes e que eu acho que a gente deveria imitar. Então, vi um padre, um sacerdote, que é uma pessoa que, de certa forma, a gente tem que ter mais respeito, né? A gente está falando de um sacerdote da nossa Santa Igreja, né? Peça a bênção, né? Antes de iniciar qualquer conversa, bença padre, bença frei, né? E siga daí. A segunda coisa que eu gostaria de trazer sobre Padre Pio é, de certa forma, a obediência, principalmente no caso dele à Santa Igreja, mas a forma como ele acolheu tudo aquilo. Poxa, uma pessoa que sofreu com tentações do demônio, né, que foi torturado pelo demônio, né, uma pessoa que experimentou calúnias dentro da igreja, fora da igreja. Essa parte do hospital, quando ele estava levantando os fundos do hospital, todo mundo queria esse dinheiro, porque de certo modo foi levantado muito dinheiro. A ordem queria dinheiro, o pai dele queria um dinheiro para voltar, todo mundo queria o dinheiro do hospital. Como ele acolheu aquilo? Com profunda obediência, né? Rezando e entregando essa tristeza para Deus cuidar para ele, né? Então, eu sei que os franciscanos fazem o voto da obediência e talvez ele tivesse essa virtude um pouco mais aflorada, mas eu acho que a gente pode imitar a obediência de Padre Pio também. Terceira coisa que a gente pode aprender com ele é a questão da confissão. Poxa, vocês viram o parâmetro de Padre Pio, né? Uma vez por semana de confissão. Talvez a gente esteja um pouco longe disso aí, né? É uma medida um tanto quanto exigente. Mas eu te pergunto, até além disso, você tem se confessado, né, com uma determinada frequência, ou você tem dificuldades para se confessar? E assim, se você tem dificuldades para se confessar, peça a intercessão de Padre Pio. Fala: Padre Pio, o Senhor que revelava os pecados dos fiéis, que entendia se ele estava arrependido,
me faça arrepender desse pecado. Muitas vezes assim, eu tô tão agarrado a ele, eu não quero me desprender dele, mas intercede aí por mim, né? Com certeza o Piúcio vai te escutar. E quarto e último ponto, que talvez seja o que eu veja como mais importante, é o seguinte: mais uma vez, não existe script da santidade, né? Não existe uma personalidade formada certinha. O santo é assim, assim, assado. Ele é um ser mitológico de outro planeta, né? Que é bonzinho, dócil e caridoso. Não, Padre Fio era uma porteira, era um homem sem educação. No entanto, Deus não tirou isso dele. Ele nasceu sem educação, morreu sem educação e, de certa forma, essa porteirice dele ajudou a salvar algumas almas, né? Esse jeito que ele tinha. E o recado que eu trago aqui é o seguinte: Deus não tira nada de você que é entregue por amor e com amor para Ele. Né? Então, não tente mudar você para se enquadrar num padrão que você julga santo. Seja você mesmo, entenda e ame esse você que de fato você é. Né? Entregue isso a Deus, abrindo mão do pecado e das atitudes que não são pertinentes à sua humanidade. Mas não deixe de ser quem você é, né? Para atingir esse caminho de santidade. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo na semana que vem. Não se deixe de se inscrever aqui no nosso canal para você estar acompanhando sempre. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.